Esse é o Mentiverso Podcast, comandado por Ana do Vale e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa e tudo termina, ou não. Olá, amigos do Mentiverso Podcast, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio da temporada 2023. Feliz de estar aqui com vocês, não tô sozinha, Leusa Medeiros, bem-vinda. Oi, obrigada, Ana. Oi, pessoas, tudo bem? Voltando a gravar de vídeo, a gente fala oi, pessoas, né, para matar a saudade. Então, a Ana me traz hoje uma conversa que vai por uma linha complicada, gente, porque ela fala de planejar, de metas, de uma série de coisas, e aí eu me perco toda. Então, por favor, fique à vontade. Pode deixar, a gente estrutura, cada um usando a sua inteligência e a sua habilidade. O que a gente decidiu para o episódio de hoje, pessoal? Início de ano é momento da gente revisitar as nossas metas pessoais, né? Às vezes a gente abandona, às vezes a gente segue. Acho que é muito natural, a gente também precisa saber flexibilizar essas prioridades. Mas também a ideia desse episódio, e até com a experiência que a gente tem de carreira e atuação, falar sobre desenvolvimento de carreira, desenvolvimento. Leusa, eu te pergunto, profissional e pessoal. Às vezes eu me sinto meio que induzida a falar de desenvolvimento profissional, porque eu acho que não tem como dividir, mas queria te ouvir. Ah, bom. Eu vou dizer, né, aquilo que eu sempre falo, não tem como separar. E aí eu disse aquela frase que eu ouvi outro dia, a gente estava falando nos bastidores, que é: o ser humano que eu sou leva o profissional para trabalhar todo dia. Então, assim, não tem como eu evoluir, não tem como eu caminhar sem que as duas, né, os dois lados vão juntos, ou às vezes um evolui um pouco mais rápido do que o outro, mas um leva o outro, não tem como. Por exemplo, se eu passo a gerenciar uma equipe, é um upgrade profissional. Mas como pessoa, eu preciso ter alguns aprendizados, alguma mudança de postura, alguns rituais, algumas coisas que eu preciso aprender que são novos. Então, não tem como o profissional evoluir se a pessoa não for junto, pelo menos é até onde eu vejo. Ah, eu gosto, eu gosto. E a gente também já pode dar o tom da conversa, Leusa. Minha proposta para você é que a gente dê ênfase, até avisar você que já tá pegando aí o caderninho, dizer, vou pegar as técnicas de Ai, entrevista, meu quais são os cursos, Deus. tendências. Pode mandar mensagem pra gente que a gente divide com você. Mas pro episódio de hoje, a gente vai dar ênfase em autoconhecimento e capacitação. Boa. E aí, Leusa, eu queria começar. Não é tão novo, mas é algo que ainda faz muito sentido cada vez que eu preciso falar do meu desenvolvimento, ou que eu estou dando consultoria ou acompanhando alguém no seu próprio desenvolvimento, que são os 4 estágios do aprendizado, né? É a teoria da década de 70, eu nem vou tentar falar o nome, a gente compartilha lá no perfil do Instagram. Eu acho que é Noel, se a gente for falar em português, mas o sobrenome eu deixo para vocês lerem depois. E ele fala que o principal é você sair do estágio do inconsciente incompetente, que é eu não sei que eu não sei, para eu chegar num estágio que eu nem sei que sei. Tá? A gente pode dividir, são 4 estágios. A gente não vai dar ênfase nisso, mas eu queria que fosse o ponto de partida para a gente falar de autoconhecimento, Leusa. Porque eu acho que um dos grandes vilões, e a gente tem falado muito nessa temporada sobre vulnerabilidade, segurança psicológica, é, é eu me sentir muito confortável em dizer que tem 1 milhão de coisas que eu desconheço, né? Sem achar que isso vai fazer parecer que eu sou incapaz, não gosto da palavra menos capacitado, porque todos nós somos. Quando a gente aceita que tem um mundo, tudo que sei é que nada sei, já diria o filósofo. Facilita esse processo. Então, eu queria começar te ouvindo exatamente sobre esse processo. O que na tua jornada você acha que são os vilões, ou esse processo de autossabotagem da gente admitir que não sabe, antes de decidir o que aprender? É, é porque a gente foi estimulado a dar respostas. Então, assim, até o modelo de carreira tradicional é um modelo em que você vai assumindo posições em que você precisa saber todas as respostas. E não tem no mundo quem saiba, não é? Então, essa alimentação por uma carreira em que você vai ficando cada vez mais sábio,
Não é, e na verdade não é aquilo que eu acabei de dizer. Para cada passo que eu dou na carreira, eu tenho um leque, eu tenho um currículo de aprendizados novos que eu preciso. Como é que chama, gente? Absorver, né? Para poder seguir aquilo. E também para conduzir as pessoas. Eu não gosto disso, que ninguém é ovelha. Sem ofender as ovelhas também. Mas, assim, eu sou. Eu sou o gestor dessa equipe, então eu preciso definir algumas coisas para eles, né? E sem saber, eu não vou conseguir, né? Outra coisa, lidere pelo exemplo. Depende do ponto de vista do exemplo, né? Tem os exemplos de liderança que não agregam, muito pelo contrário, né? Envenenam as equipes. Então, assim, tem muita coisa que a gente acha que a resposta está lá enquadradinha, mas não está. É aprendizado todo dia, é sair dessa camada de não sei de nada e também não sei que não sei, até dizer assim, olha, eu sei bem pouquinho e eu preciso. E vão ser muitas encadernações, como eu gosto de brincar, né? Sem querer ofender nenhuma nenhuma religião, nenhuma crença, mas são muitas encarnações, encadernações, viagens que a gente faz até mesmo numa mesma vida para aprender tudo isso, muitas mudanças. Eu queria que você falasse da corresponsabilidade, achei bonito a gente conversando antes do episódio, e você trouxe à tona, eu gostei. Acho que a gente pode trazer isso agora. Então, vamos lá. Eu acho interessante e até salientar, se você não viu ainda, temos o episódio do Mentiverso Podcast sobre carreira. A Leusa falou sobre carreira tradicional, vale a pena, porque esse pode ser um ponto de alavanca, de transformação para o plano de desenvolvimento que você quer trabalhar. E temos no canal de Leusa um vídeo sobre quem é o dono da nossa carreira. Então, me baseei nesse vídeo com a frase do protagonista, né? Que por vezes a gente também usa essa analogia. Seja o protagonista da sua jornada. Que traz a ideia da iniciativa e tudo mais. Relembrando as conversas que eu tive até aqui, já me preparando para as conversas que eu posso ter, se você quiser, estamos à disposição para falar mais sobre isso. Mas é fundamental que a gente dê uma ênfase em ações de impacto e ações positivas, né? Porque quando às vezes a gente fala do nosso desenvolvimento, a gente costuma terceirizar também a responsabilidade ou pelo meu insucesso ou pelo meu... Nem sei se existe insucesso, tá? Mas não gosto de falar fracasso, então tomei liberdade. A gente também precisa saber que é uma responsabilidade compartilhada. E aí são os papéis e acordos muito claros quando a gente fala do nosso desenvolvimento. Eu acho que fundamental quando me vem à mente, e talvez falando mais do processo pessoal do que dos conselhos que eu dou, Leusa, eu acho que é fundamental quando a gente fala dessa corresponsabilidade, a gente expandir a nossa mente. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente pensa no lugar que a gente está trabalhando com a equipe que a gente está trabalhando. Como diria a Jason, esse é o modo básico. Não está errado, não, tá? É um ótimo ponto de partida. Verdade. Mas também é fundamental a gente expandir esse horizonte, falando de futuro, né? Que outros lugares eu poderia trabalhar? Que outras funções eu poderia fazer? Quais são as tendências que estão por aí? E aí eu vou abrir um parênteses nisso de coparticipação, nem falamos sobre isso. Mas adoro. É a questão de quando a gente assume que é um ser sociável, né? O peso que tem o papel dos nossos amigos ou das pessoas que a gente tem afinidade nesse processo. Então, você pensa que você quer fazer um curso de Power BI porque o mundo é tecnologia, todo mundo fala sobre isso. Você tem afinidade? Ele é importante para o teu trabalho? Não sei. Pode ser que sim, se está todo mundo falando, eu vou descobrir lá. Já acende um alerta. Se você não reconhece o valor dele, não faça esse curso. Segundo, meu amigo fez e me indicou tal lugar. Sem você conhecer a metodologia e tudo mais. Esse amigo também pode ser o chefe que falou, ouvi alguém falar que Power BI é a ferramenta do momento. Falávamos sobre isso com o chat
PT, GTP, tenho que aprender primeiro a sigla para entender. Eu falei, Leusa, o que você ouviu falar? Vale a pena eu mergulhar nisso? É muito normal que, como seres sociáveis, a gente também divida essa decisão, peça conselhos sobre isso. Então, para mim, é fundamental você entender qual é o seu papel como a pessoa que toma as escolhas, as decisões e que é fundamental nisso tudo. O teu gestor, que está ali numa missão de... Eu quero acreditar que é de desenvolver gente, tá? Ele tem um trabalho, tem um resultado, mas ele não consegue isso se não for por meio das pessoas. Não. Mas também de toda essa rede que você acaba criando para escolher essas decisões, né? Será que você está indo no Google e vê nada contra o Google também? Ele ajuda bastante. Mas papéis e responsabilidades. No fim das contas, a tomada de decisão, a análise precisa ser tua. Então, quando eu falo de corresponsabilidade, eu acho que é você entender todos esses elementos, porque o que acaba acontecendo também, no fim das contas, vai que você conseguiu o aporte da empresa. Acho que hoje em dia é muito pouco provável conseguir uma empresa que pague 100% de qualquer curso para você. E já tem a ver com essa corresponsabilidade. Eles dividem, né? Eu pago 50%, você paga 50%, ou eu pago isso, você assume isso, né? Até já para deixar claro esse papel. Mas no final você descobriu que não teve ligação nenhuma, eu mesmo fiz isso como gerente de recursos humanos. Cheguei, a empresa tinha pago 3 anos de espanhol, vamos fazer um projeto, eu não sei nada de espanhol. Eu falei, então, amigo, cadê o retorno? Vou falar uma coisa feia agora, mas a gente, em comércio, em indústria, fala muito. Cadê o retorno sobre o investimento aplicado? Eu dou esse exemplo para dizer sobre a responsabilidade compartilhada. Talvez aquela pessoa nem quisesse aprender ou já colocasse uma barreira em relação ao idioma, mas se está todo mundo fazendo, eu vou, e aí ou escolhi um curso que não tinha uma metodologia que se adequava a mim, ou enfim, um milhão de razões, mas responsabilidade, com a participação, na minha opinião, das experiências que eu vivi, vai um pouco por essa linha. Faz sentido, Leusa? Meu Deus do céu, tu foste falando e eu fui viajando, e viajei, Adoro. porque eu viajei pelas inteligências múltiplas, ou seja, eu vou fazer um curso de Power BI. O que é que eu vou aprender lá? O que é que tem dentro desse curso? Será que eu gosto disso? E principalmente, o que é que eu vou fazer com isso? Se ele tiver como eu, como primeira força de caráter, amor ao aprendizado, ele vai dizer assim, eu vou estudar só porque eu gosto, né? Mesmo que eu não goste de certificado, então eu vou só estudar. Mas se a empresa que está investindo em você, certamente ela vai querer um retorno. A empresa, com toda razão. Eu estou pagando, você precisa me apresentar alguma coisa. A outra coisa é que também, isso eu já vi muito, as empresas fazerem isso. Vá fazer o curso de espanhol, porque em algum momento dessa encarnação ou da outra, você vai precisar usar o espanhol. E na hora de pedir, a pessoa diz, não, eu fui, fiz todas as provas, mas eu não tenho coragem de fazer, por exemplo, uma reunião estratégica falando o idioma. Então, o que acontece? Tem um componente aí, de novo, que você trouxe, de autoconhecimento. Eu preciso saber por que eu quero fazer isso, o que eu vou fazer com isso. Porque, senão, eu também não consigo argumentar com a empresa para que ela invista em mim. A empresa não quis pagar meu curso de inglês, então eu não vou fazer. Eu sou de uma época... Ixi, entreguei a idade agora. Eu sou de uma época em que a gente contratava a pessoa e pagava, né, os cursos técnicos, porque ninguém tinha no mercado. E aí, eu não posso dizer que eu contratei a primeira secretária com Excel dessa cidade, não, né? Porque, pelo amor de Você pode Deus, tudo, quando o meu Leusa. diretor disse assim, preciso de uma secretária que saiba trabalhar com Excel. Só tinha uma moça numa multinacional aqui do distrito que tinha feito o curso e usava o Excel. E eu roubei ela a peso de ouro, né? Depois a gente teve que pagar Excel para todo mundo na empresa, porque virou uma ferramenta muito importante e o mercado não tinha para nos oferecer. Hoje, você já tem que trazer a ferramenta no seu currículo, na sua formação, na sua história, porque a empresa já não tem mais tempo, recurso ou
vontade, o interesse de pagar o que você tem que trazer já. Então, é a mesma coisa com o idioma, é a mesma coisa com outras ferramentas. Então, essa corresponsabilidade é muito isso, né? Ou eu digo que a empresa não quis pagar o inglês para mim, ou eu digo, comecei várias vezes o inglês, mas não terminei. Será que a metodologia que eu escolhi foi a melhor? Será que tem outro caminho? Ou será que eu realmente preciso do inglês? Né? Então, tem algumas reflexões que cabem a cada um de nós. Não tem como você terceirizar ou responsabilizar seu gestor, a empresa, porque, como a gente falou, né? O cargo é da empresa, mas a carreira é minha. Então, eu faço algumas decisões, eu vou ter que tomar e assumir o risco. Total, total. A gente fala muito de autoconhecimento e acho que você deu vários exemplos disso. Eu só queria trazer também o termo coesão interna, né? Que eu acho que tem que fazer sentido para você. Lá vai a gente viajar. Falou que você viaja, eu compro passagem. Eu tô acompanhando um estudo que não vou nem tentar falar inglês, a Leusa me expõe aqui Ela publicamente, e fala aí eu fico muito bem, ela insegura. fica fazendo assim essa, né, um charme. Vamos chamar de IDG, que a gente é íntimo, mas junto com a Agenda 2030 da ONU para Desenvolvimento Sustentável do Mundo, é um grupo de. Posso nem dizer pessoas, porque acho que eles estão além, sabe? São mentes fenomenais para estudar os aspectos de habilidades internas, né? E aí, por isso que eu chego no autoconhecimento com a coesão interna. Também já falamos sobre isso no episódio de múltiplas inteligências. Se você observa o processo de aprendizado que a gente tem, hoje em dia, muito pautado pela revolução industrial, e estamos vivendo uma outra revolução, não se engane. A gente fala de digital, mas tem muito desse aspecto humano que pede uma nova mirada sobre todos os processos do mundo. E é fato que a gente acaba voltando muito mais para o que é técnico, em teoria, sem levar em consideração essas inteligências naturais, mas o que é socioemocional fica em segundo plano. Então, talvez você que esteja ou esteve fazendo seu plano de desenvolvimento para o ano, para os próximos anos, se você faz plurianual, você colocou ali com certeza alguma coisa de habilidade socioemocional, né? Tia Leusa, eu preciso fazer um curso de comunicação. Os cursos que eu vejo crescendo muito de como dar feedback, né? Porque tem gente Maravilhoso. ganhando dinheiro também com isso. Eu acho que é fundamental a gente, primeiro, se dar conta desse processo, como ele foi construído, quais são as influências que eu tive até aqui, quais são as habilidades naturais que eu tenho para poder estabelecer o que de fato eu quero fazer, o que me dá satisfação. Também falamos sobre episódio de se dá para ser feliz no trabalho ou é só sobre pagar boleto. A gente não está romantizando isso. A Não, gente até sabe que muitas vezes a relação que a gente tem com o trabalho é um tanto mecanicista, porque a relação que o trabalho tem com a gente é também é essa. verdade. Então, não tem problema nenhum. Mas se a gente pensa no desenvolvimento humano, vamos chamar assim, para não cair no profissional e pessoal, é fundamental você também ampliar a sua consciência sobre o que você tem de ferramenta, o que te faz bem, o que você busca. Esse framework que eu acabei fugindo um pouquinho do assunto, ele é bem interessante porque ele trata a questão do ser, do pensar, do como você se comunica, como você pensa e como você age. Se você não conheceu ainda, na verdade, ele está sendo estruturado desde 2020, 2021, e ele foi lançado no finzinho do ano passado, ainda tem traduções sendo Repete feitas. qual é o framework, porque quem como eu, não é auditivo, já Já perdeu em se algum lugar. perdeu. Eu vou colocar ali o arquivo para vocês. Uhum. O nome desse trabalho, a gente ainda está usando em inglês, é Inner Development Goals, Isso. né? E a gente chama de IDG.
Que a gente é íntimo, né, com ele. Que objetivos de desenvolvimento interno. Eu ainda preciso maturar um pouquinho sobre isso. Mas o curioso é que eu dividia com a Leusa de ontem à noite, alguém indicou um livro chamado... deixa eu pegar a cola aqui, pessoal. Nordic. The Nordic Secret. E aí ele fala sobre a história da beleza e liberdade dos povos europeus. O nome é bonito, você acha que vai ler sobre poesia e filosofia, mas na verdade é um modelo de desenvolvimento social que os países nórdicos criaram para fazer a transição para o modelo industrial. Lá atrás? Lá atrás. E aí conta toda a história da migração, do que você usava, mas basicamente eles faziam imersões em desenvolvimento interno. Então, basicamente, separava as pessoas. Hoje a gente vai estudar sobre comunicação. Hoje a gente vai estudar sobre diálogo. Hoje a gente vai estudar sobre escuta. E aí isso me veio muito forte, porque a gente, reconhecendo que está num momento de transição e até a essência do Mentiverso vem nesse sentido, eu deixo aqui esse monte de insight, de reflexão para você, mas o quanto no nosso plano de desenvolvimento a gente também está colocando essas habilidades ou essas competências de empatia que estão sendo muito faladas, estão sendo muito difundidas. Tem gente que vai querer ganhar dinheiro com isso e vai lançar escolas de lideranças, aceleradoras. Tudo bem, avalie qual faz sentido para você. E, principalmente, qual é a melhor metodologia de aprendizado. Porque, naturalmente, a gente vai para o lugar dos melhores são muito caros e, de repente, nem é o método que vai fazer sentido para mim. Então, acho que a gente também precisa ressignificar esse aprendizado como algo que acontece no dia a dia. Né? Claro que o seu processo não precisa ser tão confuso quanto o meu, que viu um livro que lembrou do Inner Development, que foi para o TED Talk, funciona para mim. Não gastei nem um centavo ainda, estou pensando em comprar o livro, mas tem que fazer sentido para as pessoas, e eu acho que principalmente tem que ir para esse lugar do você se sentir confortável com quem você é e com a tua essência. Eu acho que você fez trouxe um panorama, né, uma perspectiva que me lembrou uma coisa interessante. Eu estou nessa vida de desenvolvimento de pessoas há alguns meses, não é? Não vou entregar de novo a idade, né? Basta o Excel. Mas olha só, é tão interessante quando você vê os clientes empresas fazendo a contratação do serviço. Aí ela diz assim, olha, a gente está com uma equipe de gestores e a gente está tendo problemas de relacionamento, de comunicação, e estamos tendo problema de liderança, e as pessoas, e a produtividade, a pressão e tal, e a gente precisa fazer um team building. Mas eu só posso liberar o pessoal 4 horas. Então, assim, o seu problema é técnico? Ele precisa aprender a ferramenta chat não sei das quantas. Manda para os Estados Unidos, deixa ele 6 meses lá, para ele voltar top de linha com essa ferramenta, né, para implementar aqui no Brasil. Mas a liderança, a comunicação, a empatia, o feedback, não, a gente só pode liberar 4 horas, porque aqui a pressão é muito grande, o produto fala mais alto, o cliente cobra muito, não sei o quê. Então, assim, existe uma incoerência gigantesca quando a gente fala que os nórdicos já investiam nisso e os orientais também não ficam atrás, não. Deve ter como é o nome do livro aí, gente? The Nordic Secret. Então deve ter The Asian Secret. Olha, meu inglês. Se chama Arte da Guerra. Arte da Guerra não, pelo amor de Deus. Não é aquela. Mas assim, deve ter, porque são povos, e não à toa são os povos que mais se desenvolveram, mais evoluíram e tal, porque se deram o espaço de olhar para dentro, de respeitar o perfil das pessoas, de respeitar o funcionamento, a forma de aprender, a forma de se comunicar. Então, a gente vai continuar apanhando até quando?
com essas questões de vamos fazer o desenvolvimento, mas só faz de conta que a gente está desenvolvendo. Se for um curso técnico, porque tem peso, porque eu posso mostrar que a gente está aplicando no produto, então eu pago o que foi, mando o colaborador para lá e ele vai ficar 3 anos lá para aprender isso. Mas se for comportamental, que é fundamental para as equipes funcionarem, para as empresas evoluírem, para as pessoas se sentirem satisfeitas e realizadas no trabalho, 4 horas está bom. Mais do que isso não adianta. E vamos ver logo se é caro. Porque se for muito caro, a gente faz alguma coisa, chama aí um coaching qualquer, um coach ou um mentor, alguma coisa assim, e faz de conta que a gente desenvolveu a equipe. Então, assim, quando você foi falando, me trouxe esse sentimento de uma coisa que às vezes eu brinco. As pessoas saem de casa de manhã para trabalhar como se o mundo fosse parar de rodar, se elas desaparecessem. E eu acho que a gente está só brincando nesse parque de diversões que Deus nos deu, entendeu? E não precisa dessa agonia toda não, gente. Mas que é importante a gente olhar o ser humano, e a gente falou isso nos bastidores. Se tem um ser humano com fome, toda a humanidade é responsável. Eu acho que dá para a gente encerrar por aqui, né, Ana? Nossa, profundo. Depois dessa, vamos para as nossas considerações finais. Eu faço aqui os meus pensamentos e você nos despede. Eu queria dividir com vocês uma provocação que uma pessoa, que aí a gente nem entrou nas outras camadas de geração, de desigualdade social, isso tudo acaba acarretando na maneira que a gente encara o nosso desenvolvimento. Eu trabalhei em multinacionais norte-americanas, onde assim, o idioma era extremamente requerido. Tive a satisfação pessoal de poder fazer a virada de chave da gente querer estagiário com inglês. Falei, calma, gente, ele está aqui para aprender. Como que eu posso exigir? E querendo ou não, você acaba endossando ali essa desigualdade. Pegar alguém que já fez intercâmbio, que teve mais condições. E aí, uma pessoa muito jovem e muito tudo, muito inteligente, muito promissora. Ela disse, eu queria 1 minuto. Eu estava gerente de RH naquele momento e ela disse, quando que a gente vai parar de cobrar idioma no plano de desenvolvimento dos funcionários? O momento já mudou. Eu acho que a gente deveria falar de como que essas tecnologias podem nos ajudar. Será que não existe um fone de ouvido que você consiga fazer essa tradução para múltiplos idiomas? Mas chega da gente massacrar as nossas pessoas, 5% da população no mundo, 5% há 10 anos a gente falava de 5%, 2023 a gente ainda fala dos mesmos 5%, sabem falar inglês fluentemente. E isso não é um impedimento para o desenvolvimento do nosso país. Falávamos sobre isso também hoje, sobre a potencialidade, sobre as riquezas que o nosso país tem. Eu queria muito que as pessoas também olhassem para si dessa forma, Leusa, como esse potencial gigante de ser o que elas quiserem ser e que elas realmente descobrissem essa chama. Eu estou super disponível para quem precisar de auxílio nesse processo, mas eu acho que fundamental, antes de falar do nosso desenvolvimento, é a gente partir do ponto onde a gente se dá conta de que a gente pode ser tudo que a gente quiser. Se a gente olhar um pouquinho o que nos impulsiona nesse momento, se a gente olhar o que nos trouxe até aqui, fica muito mais fácil a gente enxergar para onde a gente quer ir. Exatamente. Precisa dizer mais alguma coisa para encerrar esse episódio, a não ser nos ouçam, nos vejam e a gente se encontra no próximo episódio do Mentiverso Podcast. Ai, saiu. Né?